sua vida. Graças a Deus. É muito bom estar aqui, estou feliz. Eu quero compartilhar com você aqui hoje. Nós estamos numa campanha, que é a campanha do Além dos Limites, né? Nós estamos hoje, acho que é a quarta semana. Nós falamos além dos limites familiares, além dos limites financeiros, além dos limites profissionais. E hoje nós iremos, quer dizer, eu vou falar aqui para a gente, né, sobre além dos limites dos sonhos, tá? Além dos limites dos sonhos. Esse tema é muito importante. E eu quero começar lendo para você Filipenses. Abra a sua Bíblia aí, Filipenses, capítulo 4, no versículo 13, tá? Filipenses 4, 13, que diz assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa palavra é bombástica. Essa palavra é maravilhosa. O apóstolo Paulo falou num momento muito difícil da vida dele. No momento em que ele estava preso, no momento que ele estava sendo encurralado, perseguido. Mas aí ele passou por aflições, ele passou por necessidade, ele passou por prisões, ele passou por tudo, perseguição, tudo. Mas ele olhou para Deus e falou: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso vencer tudo que eu possa vir passar, porque Cristo me fortalece. Então, isso significa que nós podemos realizar os nossos sonhos. Não nós, mas aquele que habita em nós, que é o Espírito Santo. Ele nos capacita a ir além dos nossos sonhos. Existem tantas limitações, meus irmãos, que nos impedem de realizar os nossos sonhos. Mas, olha, nós podemos sim, todas as coisas, naquele que nos fortalece. Essa palavra precisa estar muito viva dentro de nós. Amém? A verdade, irmãos, é que todos nós temos sonhos. Eu tenho sonhos, você tem sonhos, nós temos sonhos. Porque sonho vem do coração de Deus. Quem não sonha, não está vivo. Quem não sonha, não tem um futuro. Quem não sonha, né, não tem projetos, ele paralisa. E o sonho é muito importante para que haja um crescimento na nossa vida. Muitas pessoas, talvez, congelaram os seus sonhos. Muitas pessoas, talvez você aí hoje que está me assistindo, os seus sonhos estejam paralisados, congelados. Você fez com que esses sonhos estejam adormecidos dentro de você. Mas hoje eu estou aqui para dizer para você que Deus é um Deus que realiza sonhos ainda. Embora tantas dificuldades em nosso meio hoje, tantas aflições, né, passando, mas nós precisamos continuar crendo, nós precisamos continuar esperando e confiando e planejando. Sabe, a Bíblia diz que nós fazemos planos. A resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Porém, nós precisamos continuar fazendo planos, esperando, tendo esperança. Quem tem sonhos, tem esperança, amém? Então, queridos, não permita que seus sonhos venham morrer. Não permita, espera no Senhor, confia nele, que Ele ainda vai realizar muitos dos seus sonhos. Em nome de Jesus, eu profetizo isso na sua vida. Sabe, tem uma frase que eu quero dizer para você, se você costuma anotar, é muito importante, que diz assim: os sonhos não nascem em vão é não sonhar. Anotou? Eu vou repetir: os sonhos não nascem em vão é não sonhar. Então sonhe, porque eu li um livro há muitos anos atrás, eu tenho esse livro e amo esse livro. Essa é uma frase que ficou guardada no meu coração, que diz assim: sonha e ganharás o mundo. Sonha e ganharás o mundo. Quando você sonha, você consegue realizar. Só não realiza quem não sonha. E hoje eu quero falar dois pontos para você aqui dentro desse tema. Além dos limites dos sonhos, né?
A primeira coisa, querido, que eu quero que você acredite, que você anote, que você passe a viver a partir de hoje, e entenda, é isso que eu vou falar agora. É impossível realizar sonhos sem superar limites. É impossível. Não tem como a gente realizar sonhos sem superar limites que existem dentro de nós. Então, isso é muito importante. Eu quero trazer aqui para você, por exemplo, quando Moisés pediu para que o povo, 12 espias, fossem olhar a terra que Deus tinha prometido para eles, a terra de Canaã. Moisés pediu, vão olhar a terra, se é boa, se é ruim, e foram 12 homens, mas 10 homens, eles se depararam diante de um limite. Limite é toda barreira que se opõe, é toda barreira que se levanta diante de nós. Então são paredes, muitas vezes, que se levantam. E aí, o que aconteceu? Os espias ficaram paralisados, os espias não realizaram os seus sonhos. Eles morreram e não conseguiram realizar o sonho. Qual era o sonho? De entrar na terra prometida. Mas 2 homens, que foi Josué e Caleb, eles não se pararam, eles não desistiram diante dos limites. Eles viram os gigantes, eles viram os inimigos, eles viram os obstáculos que havia naquela terra. Mas eles não paralisaram, eles não desistiram, eles não retrocederam, eles foram avante. E sabe o que aconteceu? Josué e Caleb realizaram o sonho. Eles entraram na terra prometida. Eles realizaram o sonho. Eles não se deixaram ser paralisados por aqueles limites que se levantaram diante deles. E é assim na nossa vida. Eu quero trazer outro exemplo para você, Davi. Davi, querido, ele viu uma parede se levantar diante dele, um limite se levantar diante dele. Que limite foi esse? Um limite chamado Golias. Um limite chamado o gigante Golias. Se levantou diante de quem? De Davi. Era um limite. Como é que ele iria vencer Golias daquele tamanho? Ele sendo um menino pequenininho, sem armadura, sem espada. Mas a fé de Davi ajudou a ele ultrapassar esse limite, a vencer essa barreira, a quebrar essa parede. E ele venceu. E ele realizou o sonho de quê? De vencer Golias. O exército estava sonhando em vencer Golias, mas não conseguiu, porque paralisou diante do seu limite. Então, queridos, como é importante a gente vencer a nossa limitação. Não paralise, não fique amedrontado diante das suas limitações, diante dos gigantes. Outro exemplo tremendo é o exemplo de Abraão. Abraão, ele viu sua idade ser seu limite. Deus havia prometido a Abraão que lhe daria um filho. E Abraão já era muito idoso, muito velho, já tinha 90 anos, 95 anos, né? 90 anos, quando ele estava para esperar Isaac. Não lembro exatamente, estava com mais 90 e poucos anos, 90. E aí o que aconteceu? Havia um limite. Ele não podia mais gerar, e Sara também, a sua esposa, era ela estéril. Como é que eles já muito idosos, como é que ele ia gerar um filho naquela idade? Era impossível, era um limite, era uma barreira, era um obstáculo tremendo, muito grande. Mas Abraão, pela fé, gerou a sua descendência. Abraão gerou a sua descendência. Eu quero declarar, querido, assim como Abraão, Deus nos fará vencer todas as limitações que nós nos depararmos diante delas. Por quê? Por meio da fé. Abraão venceu. Abraão conseguiu gerar sua descendência por meio da fé. Foi por meio da fé. E por último, que eu quero falar aqui, o maior exemplo de todos é o de Jesus. O maior exemplo é o de Jesus. Qual era o limite de Jesus, gente? Seu limite era a morte. Mas a Bíblia diz que Jesus venceu a morte e a morte não pôde detê-lo. Era um limite, mas Jesus rompeu esse limite. E eu quero dizer que não somente ele venceu só por ele, mas ele venceu a morte por mim e por você também. Hoje nós podemos superar. A Bíblia diz lá em João que mesmo que alguém morra, ele viverá eternamente.
Essa é a promessa, querido, essa é a promessa para mim e para você. Essa é a promessa dos filhos de Deus. Essa é a nossa herança. Mesmo que morra, viverá. Ninguém quer morrer, né, gente? É incrível que a morte é algo ainda muito, muito difícil para o ser humano. As pessoas não querem porque é muito difícil a saudade, a separação das pessoas, dos entes queridos. Porém, a morte não pode nos vencer, porque Jesus já venceu ela na cruz do Calvário. Eu quero trazer essa palavra ao teu coração, a esperança para nós. Jesus, ele não ficou ali paralisado diante daquele limite, ele ultrapassou, ele venceu em nome de Jesus. O maior limite da humanidade foi superado. Eu quero que você abra e leia comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Olha que texto tremendo. Eu quero que você anote. 1 Coríntios 6, 14, diz assim. Deixa eu ver se é 1 Coríntios. 1 Coríntios 6, 14. Diz: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Olha que coisa tremenda, olha que promessa maravilhosa. Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo e Ele também nos ressuscitará pelo seu poder. Então, querido, não há limites para nós, não há limites para mim, não há limites para você. Nós podemos ir além dos nossos sonhos, além dos limites dos nossos sonhos. Por quê? Porque Jesus, ele já venceu por mim e por você. A nossa esperança é Ele, a nossa força vem dEle, as nossas expectativas estão colocadas nele. Então não há o que temer, amém? Apenas crer, apenas confiar. Assim como esses homens de Deus venceram os seus limites, venceram os seus medos, venceram as barreiras, eu e você também iremos vencer no nome de Jesus. Todos os dias, quando você coloca seus joelhos no chão, quando você entra no seu quarto, quando você busca a Deus, quando você coloca seus medos diante de Deus, as barreiras, todos os obstáculos começam a cair no nome de Jesus. Amém? Há esperança para você, há esperança para mim. Sabe por quê? Porque tudo o que precisamos é de fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós queremos agradar a Deus com a nossa fé. Olha, eu quero também dar o meu exemplo. Olha, Davi venceu, Josué venceu, Caleb venceu, Abraão venceu, Jesus venceu os limites. E eu também estou vencendo meus limites, queridos. Olha, eu tinha um limite muito grande. Eu achava que jamais conseguiria dirigir. Eu jamais na minha vida conseguiria realizar um sonho, que era tirar a minha carteira de motorista. Com a idade que eu já tenho, eu sou nova, muito jovem. Porém, ainda não tinha tirado minha carteira de motorista. E aí eu pensava, alguns anos atrás, tipo há uns 3, 4 anos atrás, olha, eu pensava, jamais, não, eu já não quero mais não, eu não quero mais dirigir, é muito complicado, o trânsito é demais. Só que eu encontrava argumentos para abafar aquele meu sonho, para fazer aquele meu sonho morrer, porque eu não tinha coragem, o medo era um limite que estava diante de mim. E eu quero dizer para você, a maioria dos limites, dos nossos limites, estão relacionados com medo. A maior parte de tudo aquilo que nós não conseguimos realizar, que nos paralisa, é o medo que a gente se depara. Então, queridos, eu decidi, isso mesmo, vencer os meus medos. Eu decidi vencer aquela parede, aquele limite que estava assim diante de mim. E eu decidi em oração, coloquei no livro dos sonhos. Eu quero até indicar para você, pegue uma agenda, um caderno que você tem, comece a listar todos os sonhos, até aqueles que para você é impossível, que jamais você acha que vai se realizar, que é uma loucura. Sabe aquele sonho que você pensa que é loucura para você? Eu quero dizer, não é loucura para Deus. Para Deus, todas as coisas são possíveis.
Então, comece a listar aqueles sonhos que para você está muito distante, que você olha assim com seus olhos naturais e você não acredita que pode se realizar. E coloca aquilo em oração. Mesmo que talvez você seja incrédulo, Deus vai mostrar para você que existe um Deus que pode todas as coisas, porque é Ele quem nos dá força e que nos fortalece. Queridos, nós precisamos entender, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso realizar os meus sonhos não são altos demais. Não, a Bíblia diz que os céus, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os sonhos de Deus, mais alto do que os meus e os seus sonhos. Deus tem promessas e sonhos para realizar na sua vida. Você precisa apenas crer, coloca lá. E eu comecei a listar, desde um ano há 2 anos atrás, eu comecei a determinar os meus sonhos. Eu comecei a colocar até aquilo que para mim era impossível. E eu comecei a ver tantos sonhos meus sendo realizados, coisas que eu achava impossível de acontecer, gente, eu achava impossível, coisas que depois eu irei falar mais, mas querido, Deus veio e realizou, porque o nosso Pai, o teu Pai, Ele deseja realizar os mínimos detalhes daquilo que você deseja, que você sonha, porque é Ele mesmo que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Então acredite, coloque diante do lado dele, na oração, se coloque de joelho e coloque diante de Deus, creia que Ele pode fazer, Ele pode abrir uma porta do nada, Deus é especialista nisso, nós é que barramos. Então nessa noite, eu quero declarar, você vai além dos seus limites, dos seus sonhos. Além dos limites dos seus sonhos. Você vai realizar todas aquelas barreiras que estavam diante de você, que impediam você de sonhar. Em nome de Jesus, essas paredes, esses obstáculos vão começar a cair na sua vida hoje. Se você acreditar, se você confiar, sabe, buscar em Deus, Deus vai começar a realizar. Desde os pequenos até os maiores, porque para Deus não há impossíveis. Amém? Então, Ele realiza. E hoje, sabe, eu não estou com a minha carteira, eu quero trazer a igreja quando voltar. Eu vou apresentar, porque está tudo fechado, a carteira não chegou e está lá como se chama? No Detran, né? Lá no Detran, está lá fechado, não está funcionando e não chegou ainda, mas eu estou com a minha carteira para a honra e para a glória do nome de Jesus. Já estou dirigindo, assim, pouco, né? Exceto na BR, mas vou começar. Mas estou enfrentando meus medos. Eu não vou permitir que os meus medos venham roubar os meus sonhos. Eu não vou permitir que os meus limites venham roubar os meus sonhos. Sabe por quê? Porque Deus vai nos levar além dos limites dos nossos sonhos. Em nome de Jesus. Deus vai nos levar além. Deus vai nos levar além. Querido, sabe por quê? O medo, ele nos para. O medo, ele, sabe, faz com que os nossos sonhos não sejam realizados. Com que os nossos sonhos fiquem congelados. Faz com que muitas vezes nos tornemos incrédulos. Porque achamos que Deus não pode realizar o nosso sonho. Deus pode, mas Ele conta conosco, Ele conta comigo, Ele conta com você. Amém? Ele quer realizar. Querido, mas tem uma coisa, eu não quero te dizer que muitas vezes nós não devemos ter medo. Porque muitas vezes o medo, ele nos protege, o medo saudável. Existe o medo saudável, se eu posso dizer assim, né? Existe o medo que nos protege. Por que você não passa no sinal vermelho? Porque você tem medo, né? Porque senão vai ser atropelado. Por que você não pula de uma ponte? Porque você tem medo, né? Vai cair, vai morrer. Então, muitas vezes o medo, ele nos protege, sabe? Muitas vezes a gente vai ter medo. E aquele medo é para a nossa proteção. Mas nós não podemos permitir que aquele medo que nos paralise, que ele viva em nossos corações, que ele permaneça em nossas vidas. Nós precisamos romper para que os nossos sonhos possam ser realizados. Então isso é muito importante. Mas o que eu quero te dizer é, não podemos permitir que nossos medos nos impeçam de seguir adiante. De realizar tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você coloca diante de Deus, a sua família. Tem pessoas que, sabe, ficaram tão frustradas que têm medo hoje de se relacionar, medo de casar, medo de falar em público, medo de se expor, medo da crítica, medo, tantos medos, são tantos medos, gente, que nos paralisam, que as pessoas
elas esqueceram de buscar em Deus os seus sonhos. Mas eu quero dizer para você, vá em frente. Busque em Deus, porque você vai conseguir ultrapassar os seus limites, tá? Deixa eu dizer uma coisa. Todos os grandes líderes, por maior que sejam, em algum momento da sua vida tiveram medo. Todos os grandes líderes, por maior que sejam eles, tiveram seus medos em algum momento da sua vida. Em algum momento, mas sabe o que os tornam diferentes? É não permitir serem paralisados pelo medo. O que torna esses grandes homens de Deus diferentes de nós é que eles não permitem que os seus medos os paralise. Por exemplo, Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus. Todos nós queremos nos encontrar com Moisés, não é? A gente ouve, vê a palavra, conhece a história de Moisés. Mas Moisés teve medo. Moisés, ele ficou paralisado por muito tempo. Moisés, quando Deus disse que você vai libertar o meu povo da terra do Egito, ele disse, não, Deus, eu não tenho condições, eu tenho medo, eu não sei falar. O que eu vou fazer? Ele teve medo, mas ele venceu os seus limites, ele venceu o seu medo. Abraão, ele teve medo de ser morto. Abraão, pai da fé. Abraão, homem de Deus. Abraão, que a gente fala tanto, ele teve medo. A Bíblia diz que quando ele desceu, houve uma grande fome, e ele desceu para o Egito, para um lugar que ele desceu com a sua esposa. Chegou lá, ele precisou mandar a sua esposa mentir, que era irmã dele, para que ele não pudesse ser morto, porque ele estava com medo. Então ele errou, mas ele teve medo. Todos os grandes homens de Deus tiveram medo, têm medo. Hoje, todos nós. Mas a diferença é que não permitimos que os nossos medos nos paralisem. Não permitimos que nossos medos nos trave, nos impeça de ir adiante, de realizar os projetos de Deus, de casar, de ter uma família, de colocar um currículo para você ir para um emprego melhor. Sabe, muitas pessoas têm medo, sabe, e ficam muitas vezes paralisadas. Queridos, Deus quer realizar os seus sonhos. Deus quer realizar os mínimos detalhes na sua vida. Dê o primeiro passo, creia. É impossível realizar seus sonhos quando o nosso medo é maior do que a nossa fé. Anote isso. É impossível realizar os seus sonhos quando nosso medo é maior do que a nossa fé. Acredite, se você crê, se você tem fé, tudo eu e você podemos naquele que nos fortalece. Ele vai nos levar a conquistar lugares altos para a glória dele. Aí as pessoas irão ver que não é a nossa força, mas é a força dele que está em nós. Tudo que nós conseguimos alcançar, todos os nossos sonhos que se realizarem, não é a nossa força, não é a força do nosso braço, não é porque nós somos muito bons, não. É porque Ele está em nós, porque Ele nos capacita, Ele nos leva a conquistar, Ele nos tira do conforto, Ele nos tira do lugar de medo, Ele nos tira do lugar de pânico e nos leva para lugares altos. Esse é o desejo do nosso Pai, esse é o desejo do seu papai. E diante desse momento agora, quantas pessoas se encontram em pânico, paralisadas? Quantas pessoas acham assim, eu nem vou mais sonhar, porque agora se eu não morrer, né, acho que não vai ter mais esperança. Não, eu quero dizer para você, há esperança para nós. Há esperança para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Há esperança. Enquanto há vida, há esperança. E Ele está no controle de todas as coisas. Não tenha medo. Sabe o que é que nós devemos fazer nesse momento? Se prevenir. O que é que nós temos que fazer? A nossa parte. Sabe, coloque álcool em gel nas suas mãos, evite pegar na mão, evite abraçar, mas você precisa dar continuidade à sua vida, você precisa se apegar com Deus, Ele é a sua rocha. Eu estava ontem na casa do meu pai, fui fazer uma visita a ele e a minha mãe, e quando cheguei lá, meu pai falou assim, minha filha, eu tenho uma fé tão grande. Ele já tomou a vacina, a primeira dose, minha mãe ainda não.
Mas ele falou assim, olha, a minha confiança não está na vacina, a minha confiança não está em pessoas. Eu confio no Deus que eu tenho. Eu tenho certeza, eu estou lavado, eu estou fazendo minha parte. E todo dia eu converso com meu pai, eu digo, meu pai, me proteja. Eu achei tão lindo, enchi meus olhos de água, porque ele disse que pela manhã, logo quando ele acorda muito cedo, às 4 da manhã, 5, ele levanta e olha para o céu e senta lá na calçada dele, lá perto no alpendre que ele fez, e ele olha para o céu e começa a falar, diz, meu pai, a nossa vida está nas tuas mãos, meu pai me ajuda a confiar, não, eu não vou temer, eu não vou me desesperar, eu vou esperar no Senhor, o Senhor é a nossa proteção, a sua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente, o Senhor está no controle, há esperança para quem está em Cristo Jesus, então eu não vou temer, eu vou crer. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa palavra no seu coração, é momento de você acreditar mais ainda. Sabe quando a gente canta que acredita em Deus? Quando a gente fala, quando a gente lê nas Escrituras, esse é o momento de nós praticarmos essa fé, de nós alegrarmos o coração do nosso Pai, de nós entregarmos nossa vida nas mãos dEle. Não temos para onde ir, somente nele nós podemos descansar e confiar. Ele é o nosso protetor, o nosso guarda fiel, amém? Confia nessa palavra. A segunda coisa, para eu encerrar, para orar aqui, eu quero dizer uma coisa para você. Para você começar a sua busca pela realização dos seus sonhos, comece fazendo da Bíblia, das Escrituras Sagradas, a sua verdade. Querido, você quer começar a realizar os seus sonhos? Comece a fazer da palavra de Deus, da Bíblia, a sua verdade. Queridos, existem muitas vozes hoje. O mundo, você sabe, se existem tantas informações, são milhares, se eu não disser bilhares, porque é muita informação. Você acorda, liga a TV ou rádio, ou você vai na internet, no Instagram, no Face. É muita informação de todos os lados. Mas, querido, muitas vezes essas informações, muitas são negativas e muitas elas tentam nos barrar, elas se colocam como limites, são notícias, são coisas, são muitas vezes palavras contrárias, desejos contrários, inveja, são tantos limites que se deparam diante de nós, mas quando você começa a andar guiado por essa palavra, quando você começa a crer nessa verdade e viver essa verdade, você começa a realizar os seus sonhos. Amém? Você começa a realizar os seus sonhos em Deus, porque a verdade de Deus, ela nos capacita, ela nos habilita a ir para um novo território, a ir para um novo patamar espiritual, emocional, sabe, natural, financeiro, familiar, conjugal. Em todas as áreas, essa verdade, ela nos faz, sabe, dar novos saltos, sabe, ir para lugares maiores, conquistar outros patamares, porque é Deus que nos leva. Então, se revista com a verdade de Deus. O que é se revestir? É vestir de novo, é vestir novamente o quê? A verdade de Deus. Essa palavra aqui, ela é uma armadura, ela faz parte das armaduras lá de Efésios 6:10. Então, quando a gente reveste, coloca esse cinto, que é a verdade de Deus, quando você veste de novo, e de novo, amanheceu o dia, você reveste de novo, amanheceu outro dia, você veste novamente essa verdade, é se revestindo a cada dia, com a verdade de Cristo. Você vai vencer os limites que muitas vezes estão diante de você, que impedem de você realizar seus sonhos. Em nome de Jesus eu profetizo isso. Se posicione debaixo dessa verdade. E, queridos, existe uma posição certa para que a gente venha realizar os nossos sonhos. Existe uma posição. Que posição é essa, pastora? Debaixo dessa palavra. Não é assim, tá, gente? Literalmente não, que a gente vai andar na rua. Ah, não, eu estou debaixo da palavra da verdade. Não, mas é uma verdade espiritual. É uma verdade de fé. Sabe, é uma verdade que a gente acredita até o fim. Se posicione debaixo da nuvem de Deus. Se posicione. Deus lá, quando o pessoal saiu do Egito, que estava lá no deserto, a nuvem de Deus, a nuvem da presença dEle estava em cima, estava sobre as pessoas. E aqueles que se posicionaram debaixo da nuvem de Deus, conseguiram vencer o deserto.
conseguiram vencer as suas lutas, as suas crises, realizar o sonho de entrar na terra. Apenas 2 daqueles milhares de homens e mulheres que saíram do Egito em direção à terra prometida. Só 2 conseguiram. Mas eu quero dizer para você, hoje nós temos eles como exemplo. E nós hoje, com certeza, podemos muito mais. Milhares e milhares de pessoas irão também alcançar e chegar na terra prometida. Amém? Se posicione debaixo da nuvem. Se posicione debaixo da verdade de Deus. Se posicione, querido. A verdade de Deus sobre nós nos liberta das mentiras das pessoas e das mentiras do diabo. Sabe que muitas vezes, querido, nós precisamos fazer calar a voz da mentira, a voz do medo, a voz que muitas vezes ecoa dentro de nós, aquela voz que ficou desde a sua infância, quando as pessoas diziam para você que você não ia fazer nada, que você não ia realizar nada, que você não ia ser nada nem ninguém na vida, que você não ia crescer, que você ia ser uma pessoa ruim, uma pessoa que não ia, conquistar seus sonhos. Lembra daquelas palavras contrárias, desejos contrários, inveja, perseguição, todos nós temos. Muitas vezes, se não foi por maldade, foi por infelicidade. Mas temos. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, comece a quebrar essas palavras da sua vida. Comece a andar debaixo da verdade de Deus. E saia desse lugar da mentira. Desse lugar de onde a voz do medo, ela muitas vezes impera na sua vida. A voz do engano, a voz do diabo. Muitas vezes o diabo usa pessoas para isso. Ele usa vozes, pensamentos. Do nada, começa a vir uns pensamentos na nossa mente. É muito difícil realizar meu sonho. É impossível, eu não consigo. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho força, eu não tenho amizade, eu não tenho conhecimento, eu não tenho habilidade. Você não tem, mas o Espírito de Deus que está sobre você te dá essa habilidade. E você vai vencer toda limitação e realizar todos os sonhos que Deus planejou para a sua vida. Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Confia. Encerrando, anote aí Provérbios 23, 18. Olha que palavra, gente. Eu quero que você leia na tradução da NTLH, certo? Que é a nova tradução dos dias de hoje, né? Dias de hoje, uma coisa assim. NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Essa tradução é maravilhosa, ela é mais compreensível, ela é mais clara. E aí, olha o que diz em Provérbios 23, 18. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Aleluia, aplaude, aplaude, aplaude com fé, Jesus. Querida, essa palavra é tremenda, eu tomei posse. Provérbios 23, 18. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Eu profetizo. Tudo que vier, toda dificuldade, eu e você, a igreja de Jesus, não vai perder a esperança, em nome de Jesus, amém? Porque a nossa esperança está nele. E se ele vive, a esperança para mim, a esperança para você. Em nome de Jesus, não seja empurrado pelos seus problemas, seja conduzido pelos seus sonhos. Anote isso. Não seja empurrado por seus problemas. Não são os seus problemas que vão te empurrar. Não são os seus problemas que vão te conduzir. Não. Seja conduzido pelos seus sonhos. Seja conduzido pelos projetos que Deus colocou no teu coração. Deus ainda vai fazer você realizar muito. Em nome de Jesus, você vai ter, você que não tem filhos ainda, que você sonha com seus filhos, e você está aí pensando, meu Deus, vai estar acontecendo tanta coisa, acho que eu nunca vou realizar meu sonho de ter meus filhos. Deus vai te fazer você gerar seus filhos, você vai ter filho, você vai casar. Você que muitas vezes está dizendo, eu não tenho mais esperança de casar, eu acho que vai tudo desvanecer, vai tudo acabar, a esperança está perdida. Não, você vai casar. Você que tem o sonho de montar empresa, você que tem sonhos de trabalhar em uma empresa, de alta patente, você que tem sonho de montar uma equipe, você que tem sonho de ser um pastor, de ser um missionário, um líder, você que sonha, existem tantas coisas. Ei, os teus sonhos não vão morrer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer.
Eu quero chamar o louvor em nome de Jesus. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Você não vai ser conduzido pelos seus problemas. Você vai ser conduzido pelos seus sonhos. Você vai ser conduzido pela sua fé. Você vai ser conduzido pela esperança. A esperança, querido. Jesus é a nossa esperança. Eu sei que existem dias que são difíceis para nós. Existem dias que muitas vezes, querido, nós entramos em crise. Existem dias difíceis. Eu não tenho vergonha de falar, existem dias para mim que é tão difícil levantar. E eu falo assim, Senhor, como está difícil. Parece que está tudo fechado. Parece que a gente olha e não vê saída para nada. Parece que as coisas se tornam tudo ruim. Parece que é um jugo, um peso. Parece que nada vai acontecer. Às vezes a gente acha e fica pensando, o diabo começa a semear pensamentos assim, ó. Ah, a Bíblia não é verdade não. Você está vendo o que está acontecendo? Olha a injustiça ao nosso redor. Onde que está Deus? Onde é que está o teu Deus? Ah, queridos, mas eu quero declarar, o meu Deus vive. O seu Deus vive, o nosso Deus vive. E Ele reina para todos sempre. E há esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Traga a memória, em vez de você começar a pensar coisas ruins, em vez de você estar assistindo notícias ruins, proteja seu coração, proteja a sua mente. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória a palavra de Deus. Filipenses 4:8 diz, finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é santo, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o teu pensamento, seja isso que ocupe o teu coração, porque quando acontece isso, querido, quando nós ocupamos a nossa mente com a palavra, com as promessas de Deus, sonhos são gerados e um futuro brilhante, ele começa a surgir dentro de nós. E Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Acredite, eu quero convidar você para levantar suas mãos aí na sua casa, para você ficar de pé. E nós vamos declarar uma canção. Nós vamos declarar que há um favor sobre as nossas vidas. O favor de Deus está sobre mim, está sobre você. O favor de Deus, a graça de Deus, não é porque nós mereçamos, não. É porque Ele é maravilhoso. É porque Ele, a graça vem dEle, o favor vem dEle. É porque tudo vem dEle, é dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nos céus e na terra. Acredite, a esperança. Virão dias melhores. Em nome de Jesus, eu profetizo que virá um tempo de paz, que virá um tempo de prosperidade, que virá um tempo de visitação sobrenatural. A glória de Deus invadirá a terra. Em nome de Jesus, inundará as famílias, os lares. A glória do Senhor brilhará sobre nós. A glória, a manifestação da presença de Deus, queridos. A esperança, há um favor sobre nós. Há um favor sobre nós. Em nome de Jesus.